retomamos então, no primeiro vídeo comecei a falar sobre violência direta e estava falando sobre violência estrutural. Antes de continuar falando sobre violência estrutural, só um parênteses em relação à violência direta. Ou seja, violência direta, como havíamos visto, por exemplo, esse contato, esse dano físico a outro ser humano como uma violência direta, mas também, por exemplo, sempre a repressão a um protesto pacífico é uma forma de violência direta. Também tratar um outro ser humano como um cidadão de segunda classe é um exemplo de violência direta. Tá? Por exemplo, quando tratamos estrangeiros, quando se trata o outro, seja por sua cor, por sua etnia, por sua condição social, tá? De forma inferior, de forma a humilhar esse outro, a não fornecer-lhe os mesmos direitos, esse é um exercício também da violência direta. Agora, voltando à violência estrutural, ou seja, como essa forma de violência indireta, em que cria um contexto no qual o ser humano não tem acesso às suas necessidades básicas, tá? Na primeira parte do vídeo falamos como que o sistema do capitalismo financeiro gera um conjunto de violência estrutural por ser embasado na geração de desigualdade social. Ou seja, quando temos o fato de cada vez mais existe o distanciamento entre uma minoria rica e uma maioria pobre, essa é uma forma de violência estrutural. Ou seja, quando, para maximizar os lucros, tá, para que os mercados aumentem os seus lucros, aumentem os seus ganhos, sua acumulação de capital, se destrói a economia de um outro país, ou então se promove que outras regiões, que determinadas regiões do mundo vivam em condições subhumanas, esse é um exemplo de violência estrutural. O fato, por exemplo, de uma empresa transnacional utilizar mão de obra barata, por exemplo, seja na China, em vários países asiáticos, tá? Ou seja, em condições subhumanas de trabalho, tá? Para diminuir os seus custos de produção e, consequentemente, aumentar o seu lucro, é um exercício da violência estrutural. Tá? E, além da violência estrutural, e também a degradação meioambiental é um exemplo da violência estrutural. Além disso, por exemplo, quando se apropria do conhecimento tradicional de comunidades indígenas e se faz patente desse conhecimento, por exemplo, como acontece no Brasil no âmbito da medicina tradicional indígena, que é patenteada por indústrias cosméticas estrangeiras ou mesmo nacionais, é um exemplo de violência estrutural. A privatização do mundo, a privatização dos espaços públicos é também um exemplo de violência estrutural. A privatização da vida, do ar, da água, tá? É um exemplo de violência estrutural. Agora, e também temos a chamada violência cultural. A violência cultural, então, o que ela faz ela legitima a violência direta e a violência estrutural. Ou seja, a violência cultural ela é exercida por meio dos meios de comunicação, da educação, da indústria cultural, ou seja o cinema, a música, as várias manifestações artísticas, tá? Por meio da ciência, tá? Por meio dos governos, ou seja, existe um conjunto de meios através do qual a violência cultural é exercida, tá? Como fator naturalizador da violência. Então, mas a violência cultural ela se baseia em um moralismo hipócrita, porque legitima a violência como meio em determinados casos, mas em outros não. Ou seja, um exemplo, por exemplo, a questão da guerra, a questão da construção do islamismo como grande inimigo do Ocidente, tá? Isso engloba todo um conjunto construído em relação à violência cultural para legitimar toda forma de violência direta ou estrutural em relação a esse inimigo. Então, se um estadunidense é morto, isso é uma coisa absurda e obviamente teria que ser. Ao mesmo tempo, quando um muçulmano é morto, mas aí não tem problema. Por quê? Porque o muçulmano é terrorista. Ou seja,
Esse processo de violência cultural, então, significa aceitação, tá? Uma aceitação hipócrita de toda forma de violência em relação a um ou outro. Mas essa forma de violência não é aceita em relação aos que consideramos nós. Então, o fato de existir um sistema em que milhões de pessoas vivem em condições de desigualdade e, logicamente, de injustiça e discriminação, o que representa violência estrutural, é aceitável desde quando essa desigualdade e essa injustiça não atinge aos que consideramos nós. Ou seja, então, para manter uma sociedade consumista, tá? E para maximizar os lucros de uma minoria populacional, é aceitável que milhões e bilhões de pessoas sejam oprimidas em outras regiões do mundo. Então, a violência cultural, ela serve como esse fator para que a violência, tanto direta quanto estrutural, seja aceita. Além disso, seja natural. É assim mesmo, a violência vai sempre existir. Violência faz parte, fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Guerra vai sempre acontecer mesmo. Ou seja, esse é a perversidade da violência cultural, de naturalizar o que é de fato construído. Vamos então, no primeiro vídeo eu comecei a falar sobre violência direta e estava falando sobre violência estrutural. Antes de continuar falando sobre violência estrutural, só um parênteses em relação à violência direta. Ou seja, violência direta, como havíamos visto, por exemplo, esse contato, esse dano físico a outro ser humano como uma violência direta, mas também, por exemplo, sempre a repressão a um protesto pacífico é uma forma de violência direta. Também tratar um outro ser humano como um cidadão de segunda classe é um exemplo de violência direta. Tá? Por exemplo, quando tratamos estrangeiros, quando se trata o outro, seja por sua cor, por sua etnia, por sua condição social, tá? De forma inferior, de forma a humilhar esse outro, a não fornecer-lhe os mesmos direitos, esse é um exercício também da violência direta. Agora, voltando à violência estrutural, ou seja, como essa forma de violência indireta, em que cria um contexto no qual o ser humano não tem acesso às suas necessidades básicas, tá? Na primeira parte do vídeo falamos como que o sistema do capitalismo financeiro gera um conjunto de violência estrutural por ser embasado na geração de desigualdade social. Ou seja, quando temos o fato de cada vez mais existe o distanciamento entre uma minoria rica e uma maioria pobre, essa é uma forma de violência estrutural. Ou seja, quando, para maximizar os lucros, tá? Para que os mercados aumentem os seus lucros, aumentem os seus ganhos, sua acumulação de capital, se destrói a economia de um outro país, ou então se promove que que determinadas regiões do mundo vivam em condições subhumanas, esse é um exemplo de violência estrutural. O fato, por exemplo, de uma empresa transnacional utilizar mão de obra barata, por exemplo, seja na China, em vários países asiáticos, tá? Ou seja, em condições subhumanas de trabalho, tá? Para diminuir os seus custos de produção e, consequentemente, aumentar o seu lucro, é um exercício da violência estrutural. Tá? E além da violência estrutural, e também a degradação meioambiental é um exemplo da violência estrutural. Além disso, por exemplo, quando se apropria do conhecimento tradicional de comunidades indígenas e se faz patente desse conhecimento, por exemplo, como acontece no Brasil no âmbito da medicina tradicional indígena, que é patenteada por indústrias cosméticas estrangeiras ou mesmo nacionais, é um exemplo de violência estrutural. A privatização do mundo, a privatização dos espaços públicos é também um exemplo de violência estrutural. A privatização da vida, do ar, da água, tá? É um exemplo de violência estrutural. Agora, e também temos a chamada violência cultural. A violência cultural, então, o que ela faz ela legitima a violência direta
e a violência estrutural. Ou seja, a violência cultural ela é exercida por meio dos meios de comunicação, da educação, da indústria cultural, ou seja cinema, a música, as várias manifestações artísticas, tá? Por meio da ciência, tá? Por meio dos governos, ou seja, existe um conjunto de meios através do qual a violência cultural é exercida, tá? Como fator naturalizador da violência. Então, mas a violência cultural ela se baseia em um moralismo hipócrita. Por quê?